Olá, o meu nome é Cristina, eu sou produtora cultural e essa é uma videoaula que vai falar sobre a prestação de contas do PROAC Editais. No caso, né, essa videoaula, né, ela foi contemplada no edital PROAC Expresso Direto 39 de 2021. Nós vamos abordar os temas que são a abertura de conta no Banco do Brasil, a solicitação de alteração de projeto, a aprovação do material de divulgação, os relatórios e o informativo de despesas. Bom, para receber o dinheiro, você deverá abrir uma conta exclusiva para o projeto no Banco do Brasil. Né? A gente recomenda que você leve no dia da abertura da conta uma cópia da aprovação do seu projeto no Diário Oficial. Então você pode levar esse impresso, né, já com seu projeto ali marcadinho, uma cópia do Diário Oficial. Isso vai ajudar na abertura da conta, né, porque você vai explicar que é uma conta exclusiva para o seu projeto cultural e que ela vai ser encerrada logo após. Então que você, né, gostaria que as taxas bancárias fossem as menores possíveis. E para conta pessoa física, talvez você até consiga uma isenção da taxa. Né? Para conta pessoa jurídica, geralmente não tem como mesmo, eles vão lhe cobrar uma taxa, mas o que você pode solicitar é que essa taxa bancária ela seja a menor possível, no sentido de dizer que você quer o pacote básico de serviços. Né, que você não vai utilizar o pacote completo de serviços da conta, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Também é importante, né, na hora da abertura da conta, você explicar que você quer uma conta que seja vinculada a uma poupança com resgate automático. Porque quando o dinheiro entrar na sua conta, né, você vai ter que aplicar esse dinheiro em algum fundo, preferencialmente na poupança mesmo, porque é uma forma de você resgatar ele, né, rápido, sem precisar passar por algum trâmite. Então, o indicado é que seja uma poupança com resgate automático. Isso significa que quando você realizar algum pagamento através da sua conta, ao invés de você ter que resgatar o dinheiro, ele já vai ser resgatado automaticamente. Então basta você fazer o pagamento, que ele vai sair da conta poupança, vai passar pela conta corrente e já vai para o seu prestador de serviços. Uma dica importante é, após a abertura da conta, você ficar acompanhando essa conta de forma online ou presencialmente, né, você acompanhar a conta para ver se o dinheiro já não entrou. Porque às vezes ocorre, né, do PROAC depositar o dinheiro e demorar um tempo para lhe avisar que esse dinheiro já caiu. E o ideal é que assim que o dinheiro entrar, você já faça a aplicação na conta de poupança, para que ele comece a render imediatamente. A aplicação é uma exigência do PROAC, né? Então é obrigatório que você coloque o dinheiro na poupança e deixe ele rendendo. Esses rendimentos você vai poder utilizar ele futuramente dentro do seu próprio projeto. Nós vamos falar mais sobre isso ali na frente. O que eu quero dizer também para vocês dessa videoaula é que eu vou deixar um link na descrição do vídeo com um link para um drive, onde eu vou colocar todos os exemplos que eu vou falar aqui e também vou deixar lá um arquivo comentando um pouco sobre cada um deles. O outro tópico que nós vamos abordar é sobre as solicitações de alteração no seu projeto. Você pode solicitar quantas alterações forem necessárias, desde que você não solicite alteração do proponente do projeto, nem do objeto do projeto. Então você pode solicitar uma alteração na ficha técnica, uma alteração no orçamento, uma alteração no local de realização do projeto, como da cidade do projeto, enfim, entre algumas outras demandas. Com relação à alteração orçamentária, se você tiver uma rubrica que é, né, a descrição lá do seu item de orçamento, se essa rubrica ela não ultrapassar a alteração nela, do valor dela, não ultrapassar 20%, tanto para mais quanto para menos, você não precisa solicitar alteração para o PROAC.
Você pode fazer isso de uma forma direta, desde que isso não altere o valor total do seu projeto, né? Então, se você tiver uma rubrica no valor de R$ 1.000 e você precisar aumentar ela em até 20% para 1.200, então você pode fazer isso tranquilamente sem precisar solicitar alteração. Você pode tirar de alguma outra rubrica e jogar para essa, né, fazendo essas movimentações desde que não ultrapasse até 20% de cada uma delas. Caso ultrapasse, então você vai ter que fazer uma solicitação através de um anexo que está no Manual de Prestação de Contas, que é o anexo 1. Eu vou deixar também, né, no Drive alguns exemplos de solicitações de alteração, né, alteração de cidade, de alteração orçamentária, para que você consiga visualizar, né, como fazer esse tipo de solicitação. Mas basicamente você vai se identificar o seu projeto e justificar, né, explicar qual alteração você quer fazer e justificar o porquê dessa alteração. Então, por exemplo, eu quero mudar a cidade onde eu vou executar o meu projeto. Meu projeto é um projeto de teatro e eu tentei fazer numa cidade, só que essa cidade está sem teatro, por exemplo, né? Ela está sem nenhum teatro municipal e eu não tenho verba para poder locar um teatro. Então eu vou levar o meu projeto para uma outra cidade e isso vai fazer com que eu solicite uma alteração de cidade. Tem também a questão orçamentária, né? Às vezes eu posso ter esquecido de incluir alguma rubrica importante, como por exemplo o técnico de som. Esqueci de pôr o técnico de som, então eu vou solicitar uma alteração orçamentária, informando, né, que é uma solicitação de inclusão de uma rubrica num valor X, e eu vou informar que eu vou tirar esse valor de alguma outra rubrica que eu não vou usar, ou então que sobrou dinheiro naquele campo, então eu vou pedir uma solicitação, né, vou pedir uma autorização para transferir aquele dinheiro para essa nova rubrica. Com relação aos locais de realização do seu projeto, quando o município alterado for substituído por outro da mesma região administrativa e que mantém as mesmas características, você não precisa solicitar alteração. Eu deixo como recomendação de que você se informe, né, sobre a região administrativa para ter certeza de que aquele município está dentro e que você não precisa mesmo solicitar a alteração. Para os demais, se você for mudar de uma região para outra, então daí sim você vai ter que pedir a alteração de cidade para o PROAC. Todas essas solicitações de alterações no seu projeto, elas precisam ser enviadas para Gestão PROAC Editais 2022, para os projetos de 2022, né, @sp.gov.br. Então vai para o e-mail Gestão PROAC Editais 2022, @sp.gov.br, e elas devem ser feitas com 15 dias úteis de antecedência, né, com antecedência de 15 dias úteis. Existem outros e-mails também para solicitar para os editais anteriores, caso seja, né, o seu caso. Tanto esse e-mail como os outros eu vou deixar na descrição do link, mas é sempre bom você fazer download do Manual de Prestação de Contas atual, né, quando for fazer essas solicitações. O anexo 1, que eu comentei também, né, sobre o formulário, né, para você fazer a solicitação, ele está também presente no Manual de Prestação de Contas, e isso você vai encontrar nos downloads. Para fazer o download, você vai acessar o site do PROAC, que é o proac.sp.gov.br, e vai acessar downloads. Então você pode digitar o endereço direto, que é proac.sp.gov.br/downloads. Também vou deixar lá na descrição do vídeo. Com relação ao material de divulgação, né, a solicitação de aprovação do material de divulgação. Todo material de divulgação, ele precisa passar por uma autorização prévia, ou seja, né, ele deve ser enviado para um e-mail, que é o marketingcultura@sp.gov.br, e ele vai ser aprovado ou não.
Quando você receber a aprovação desse material, você guarda esse e-mail, imprime ele em PDF e guarda esse PDF, porque você vai precisar dessa autorização, mandar na sua prestação de contas, né, junto com a sua prestação de contas, essa autorização. E todo o material impresso, então, pode ser encarte de CD, capa e contracapa de livro, revista, qualquer material impresso ou mesmo de divulgação online, né, como cards e stories, enfim, qualquer material que você for utilizar para falar do seu projeto, ele precisa ter as logomarcas do PROAC Editais, a logomarca do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Existe uma régua lá nos downloads, tem uma régua que explica como fazer a aplicação dessa marca. Né? Eu vou mandar para vocês também lá no meu Drive, eu vou deixar uma explicação um pouco melhor de como utilizar essa régua, porque ela tem o logo do PROAC, o logo do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e existe uma linha vermelha e uma linha azul que está alinhando o logo do PROAC com o logo do Governo do Estado. E você precisa manter todas as outras logotipias de apoio ou mesmo de produção dentro dessa linha. Eu vou deixar um exemplo lá no Drive também. Com relação ainda à aprovação do material de divulgação, o prazo para solicitar essa aprovação é de 10 dias úteis. E também todos os logos, né, todas as logomarcas estão disponíveis lá nos downloads. Com relação à solicitação de prorrogação do prazo de execução do seu projeto, você pode pedir uma solicitação do prazo de até 60 dias corridos, além do seu prazo contratual. Para solicitar isso, ele deve estar pertinho do término do prazo contratual do seu projeto. Então, faltando um mês, né, se você vê que não vai dar para cumprir com o prazo que você tem no seu cronograma, você solicita, né, essa alteração de prazo 10 dias úteis antes, né, no mínimo, né, 10 dias úteis antes do encerramento do prazo de execução do projeto, e utilizando o modelo anexo 2 desse manual, né, no caso o anexo 2 que vai estar no manual de prestação de contas. Vou deixar também lá no Drive um modelo preenchido, né, de solicitação de prazo, onde da mesma forma que você solicita a alteração orçamentária ou alteração do projeto, você vai justificar, né, o motivo pelo qual você está fazendo essa solicitação. E isso você vai mandar lá para aquele e-mail gestão também. Uma informação importante em relação à solicitação de alteração de prazo, de alteração de projeto, é que o e-mail que você deve mandar, o seu e-mail, né, deve ser o e-mail que você cadastrou lá no sistema do PROAC. Eles só vão aceitar as solicitações de alteração de prazo, de alteração de projeto, de aprovação de material de divulgação, através das solicitações feitas através do e-mail que você deixou cadastrado lá no seu projeto. Durante a execução do seu projeto, é importante que você vá pegando um documento junto com o local onde foi executado o projeto, né? É um modelo de declaração de atividades realizadas, que é o anexo 6, que está no manual de prestação de contas. Eu vou deixar um modelo lá no Drive também. Né? Nesse documento ele vai constar o nome da pessoa responsável pelo local, o RG, o cargo, a função dessa pessoa, né? E vai dizer que a ação aconteceu no local, o horário que aconteceu, né? E a quantidade de público que teve. Então é um documento que você vai acrescentar junto com seus outros documentos de prestação de contas. É importante que você o tenha. Chegando ao término da execução do seu projeto, você vai começar a fazer a prestação de contas, né? Então, o que você vai entregar para o PROAC? Você vai entregar um relatório final,
um registro documental da realização, que seria o clipping, as fotos, o folder, o cartaz, todo o material gerado, né, comprovando que esse projeto aconteceu. Outras mídias, você pode fazer print screen da tela, né, uma cópia da tela onde você divulgou, né, no caso também matérias de jornais, enfim, todas as mídias, né, que tiveram de divulgação do seu projeto, você acrescenta também para entregar, né, para o PROAC. Você vai entregar também aquela declaração, né, que eu comentei das instituições culturais, onde as atividades ocorreram, que é o anexo 6. Você vai entregar o informativo das despesas, que está no anexo 5, e se houve compra de equipamento, a nota fiscal desses equipamentos. Outros documentos também que constem no item comprovação de execução do seu edital, né? Cada edital ele pode solicitar algum outro documento, como por exemplo um edital onde você produziu um livro, né? Eles vão pedir uma cópia desse livro, né? Eles vão querer um livro físico, né? Você vai ter que enviar para o PROAC um livro, a mesma coisa com CDs. E as quantidades vão estar determinadas lá no próprio edital, né, no item comprovação de execução. Onde que você vai entregar, né, esse material? Para os editais de 2020 e 2021, você vai mandar para o e-mail dos gestores, né? Lembrando que ele deve ser enviado do e-mail que você cadastrou lá no sistema. Para os editais de 2022, os relatórios eles serão enviados pelo sistema do PROAC Expresso, lá onde você cadastrou o seu projeto. Todo esse material ele vai em arquivos PDF, né, de acordo com o que vai ser solicitado. Eu vou falar para vocês agora a respeito do informativo das despesas, né? Então a gente vai começar a falar sobre a parte financeira do projeto, como que você vai informar essas despesas e os cuidados que você deve ter na hora de gerar essas despesas também. Bom, o informativo das despesas. O informativo das despesas é uma planilha onde você vai listar todas as despesas do seu projeto. Ela vai estar de acordo com o que você planilhou no seu orçamento, né? Então, o que ele solicita no informativo de despesas? Ele vai solicitar o nome do projeto, o nome do proponente, o favorecido, né? Então é o nome do prestador de serviço, o nome da empresa que prestou o serviço, o CNPJ dessa empresa, ou o CPF, né? Caso seja, você faça por recibo, o serviço, a função ou material, que é a descrição da atividade que você colocou lá no seu orçamento, né? O número da nota fiscal emitida, a data de emissão dessa nota fiscal, o comprovante de pagamento, que é a transação bancária, e o valor. Eu vou deixar também no Drive, né, um modelo de um informativo de despesas preenchido, para você ter uma ideia, né, de como que você pode listar as taxas bancárias, onde que você vai colocar o valor, né, dos rendimentos, porque no final dessa planilha você vai colocar o valor total do prêmio, o valor total dos rendimentos, o total de gastos e o saldo final, que tem que ser zero. Vai, né, botar a data e a assinatura do proponente. Então eu vou deixar um modelo dessa planilha para vocês e vamos falar um pouco então da emissão dessas notas fiscais. O que acontece? O PROAC Editais ele não vai solicitar que você entregue essas notas fiscais, porém elas devem ser emitidas e devem ser armazenadas por 5 anos, porque ele pode não solicitar agora, mas caso haja alguma solicitação futura, você tem que ter esse material para poder comprovar que foram feitos os pagamentos, né, de acordo com o que eles pedem. A emissão da nota fiscal, ela deve ser feita preferencialmente no mesmo dia em que você realiza o pagamento. Então, né, você recebe a nota fiscal e já faz o Pix, né, ou faz o ATED ou o DOC, enfim, como você for pagar. Hoje é Pix, né?
E então, na nota fiscal, o que precisa ter? Você vai ter, né? Você vai pedir para o seu prestador de serviço colocar o nome do seu edital e o número do contrato. Eu vou deixar também uma nota fiscal de exemplo, né, onde vai estar na descrição da nota, então, o nome do edital e o número do contrato e a prestação de serviço que foi feita, né? Então, técnico de som, daí referente a técnico de som do edital 39/2021, né, toda a descrição do seu edital, onde vai estar o número do contrato número X. No caso de alimentação, por exemplo, pode ser que você não consiga uma nota fiscal, mas então é importante que você pegue o cupom fiscal e solicite que seja acrescentado ou seu CPF, caso, né, o seu projeto seja pessoa física, ou então seu CNPJ, né, na nota fiscal, no cupom fiscal. E faça um Pix para o pagamento, que daí você consegue atrelar aquele cupom fiscal, né, com o pagamento. Também você deve guardar, né, todos os comprovantes de pagamento. Então você fez um Pix, já salva esse Pix e anexa junto ao arquivo da sua nota fiscal. Então você vai ter lá né, como armazenar isso, né? Ao longo do projeto você vai começar a ter esse volume de notas fiscais e dos comprovantes. Então o ideal é que você já deixe isso organizado de acordo com as emissões, porque na hora de listar lá na sua planilha, né, no informativo de despesas, você vai planilhar isso por data de emissão. Então você vai pegar lá a primeira nota emitida, primeiro comprovante, segunda nota emitida, segundo comprovante, terceira nota emitida, terceiro comprovante. Então nomeie isso de uma forma que você consiga identificar na hora de poder fazer essa planilha. Ainda com relação a cupom fiscal, como ele é feito nesse papel que é térmico, o ideal é que você escaneie ele o quanto antes, porque as informações costumam ficar apagadas com o tempo. Na hora da elaboração do seu orçamento, é importante você lembrar que todos vão ter que fornecer notas fiscais para você, né? As notas fiscais, elas são emitidas para o proponente. Então, se o proponente for pessoa física, é emitido para o CPF do proponente. Se for pessoa jurídica, para o CNPJ do proponente. No momento que você elabora o seu orçamento, tem algumas despesas que você pode, de repente, já incluir no cachê daquele prestador de serviço, como, por exemplo, uma visita técnica que seu produtor vai fazer. Né? Ao invés de você pegar cupom de pedágio, cupom de abastecimento, né, do carro, enfim, é mais fácil você já considerar esses valores dentro das despesas do próprio produtor, por exemplo. Né? Então, é sempre importante você observar quem que você está contratando e se a pessoa que você está contratando, se ela tem nota fiscal. Caso ela não tenha nota fiscal e mesmo assim você quer ter essa pessoa na sua equipe, você vai precisar fazer uma RPA, né, que é um recibo de profissional autônomo, e recolher os impostos referentes a esse recibo. O informativo das despesas, ele deve ser listado de acordo com o extrato bancário. Então é importante, desde a abertura da conta, que você obtenha mensalmente os extratos bancários e que você guarde esses arquivos. No extrato, assim que você abre a conta, já solicite um extrato para que você tenha um extrato bancário zerado inicial e depois um extrato bancário zerado final. Além dos extratos bancários da conta corrente, você também deve solicitar os extratos da conta poupança, né, onde vão ter os rendimentos mensais. O rendimento você vai utilizar dentro do próprio projeto para pagar, por exemplo, despesas bancárias e outras, né, rubricas que você vai distribuir esses valores. No final do projeto, o saldo deve ser zero. Caso não seja zero, você vai precisar devolver esse valor, né, para o Fundo de Despesas da Secretaria de Cultura, Economia Criativa do Estado de São Paulo. Então você vai fazer um depósito desse saldo para esse fundo. Né? Mas o ideal é que você se organize para que não haja essa sobra. No mais é isso, eu vou deixar os meus contatos,
né, a gente indica que você leia com atenção o Manual de Prestação de Contas e também que contrate um contador, né, facilita muito na hora de fazer a prestação. E também o ideal é que você chame esse contador, caso chame um, para fazer já na elaboração do seu orçamento, que ele já, né, vai pensando nessas questões de como prestar essas contas depois. Obrigada.